Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 11, versos 54 a 57, que dizem: Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Bom, queridos, aqui estamos finalizando o capítulo 11, finalizando de uma forma ruim, né, queridos? Porque foi um capítulo tão maravilhoso, mas o coração humano prejudicou o fim dessa história aqui da ressurreição de Lázaro. Bom, inicialmente o que Jesus faz? O conselho dos judeus havia se reunido, decidido por matá-lo. Então Jesus faz o que o bom senso recomenda, né? Quer dizer, ele se afasta. Ele não se põe em perigo à toa, né? Porque tem pessoas que pensam assim: bom, se eu sou um servo de Deus, eu posso andar onde for que nenhum mal me atingirá. Eu posso andar em cima de uma corda bamba, entre duas montanhas, eu posso, enfim, pular de cachoeiras e nada vai me acontecer. Não. Se você se expõe a um risco desse, arque com as consequências. O próprio Jesus nos ensina na tentação do deserto, né? Quando Satanás diz para ele: olha, Jesus, atira-te aqui do pináculo do templo, porque os anjos vão te guardar. Aí Jesus diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não tente a Deus, não se coloque de forma atabalhoada numa situação de perigo, de uma forma inconsequente. Porque se algo ocorrer, a responsabilidade, obviamente, tem que ser da pessoa. Deus não tem nada a ver com a pessoa se expondo a um risco desnecessário. Jesus só vai a Jerusalém, como veremos, porque havia chegado a hora dele. Enquanto não chegou, ele não se expôs a nenhum risco. Então use do bom senso para se cuidar, para lidar com o mundo mal que estamos, queridos, porque se você se expor a riscos desnecessários, pode ocorrer coisas ruins com você. A gente vê notícias na mídia o tempo todo. Pessoas que dão caronas, pessoas que provocam as outras, né? E pode ocorrer acidentes, pode ocorrer tragédias. Então vamos ter cuidado. O próprio Jesus diz que neste mundo mal nós temos que ter cuidado, sermos prudentes como as serpentes. No nosso coração, simples como as pombas. Mas, ao lidar com o mundo mal, nós temos que ser prudentes como as serpentes. Bom, e aqui está se chegando o período da Páscoa, né? E vai ser a última Páscoa a qual Jesus vai celebrar antes da sua morte na cruz. Então estamos chegando aqui ao período final do ministério de Jesus enquanto aqui na Terra, né? E o texto nos diz que as pessoas iam antes do início da Páscoa, iam para Jerusalém ou para a região, a fim de se purificar para a Páscoa. Veja só, a Páscoa era a celebração máxima dos judeus, uma celebração religiosa que reunia a nação inteira em Jerusalém, no templo. Era uma celebração muito grandiosa. Vinham pessoas não apenas de Israel, mas pessoas do mundo todo, judeus do mundo todo. Mas para participar da Páscoa havia, uma legislação religiosa dizendo que eles só poderiam participar quem estivesse puro, nenhum impuro poderia participar. Esse conceito de puro está descrito no livro de Levítico, por exemplo, dizendo, por exemplo, que se uma pessoa tocasse num animal ou numa pessoa morta, essa pessoa estaria impura por 7 dias, por exemplo. Então aqui o que os judeus faziam, muitos deles iam para o local a fim de se purificar de todo tipo de contaminação, que eram várias e, claro, não é tema do nosso estudo aqui.
Então eles iam a priori, iam antes para se preparar para essa grande festa religiosa a fim de se purificar. Mas olha o contraste, queridos, que nós vemos nesse texto. Enquanto está falando de purificação em termos cerimoniais, em termos ritualísticos, as pessoas se esqueciam de purificar o mais importante, que é o coração. Porque elas continuavam tramando a morte de uma pessoa. Então elas estavam todas cuidadosas, né, com os rituais de limpeza, e o coração extremamente imundo, impuro, cheio de trevas, cheio de sujeira. É como Jesus denuncia os hipócritas, né, os fariseus. Ele diz: vocês são como sepulcro caiado. Por fora são belíssimos, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de podridão. Então que a gente tenha cuidado, queridos, porque isso ocorre muito nas igrejas. Ou seja, a pessoa coloca aquele aspecto de santidade, né? A pessoa parece um anjo. Mas quando vai para casa ou no momento de solidão, o coração dela está todo sujo. Então a gente tem que parar de se preocupar tanto com a opinião das pessoas e se preocupar mais com o que Deus enxerga em nós. E o que nós mesmos enxergamos em nós mesmos. Nós precisamos purificar o nosso coração. Como Jesus diz, o homem vê a aparência, mas Deus enxerga o coração. É do coração que provém os maus desígnios. Então as pessoas se preocupam com o que comem, com o que bebem, etc. E se esquecem que a maldade vem, brota, surge do coração. Então vamos nos purificar por dentro. Bom, e aqui a decisão está tomada, né? Quer dizer, aqui eles decidiram por fim em matar Jesus. Porque há menções de pensamentos, de ideias de matar Jesus, no capítulo 5, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10. Tudo feito por religiosos. Que tristeza, né, queridos? E aqui no capítulo 11, por fim, decidem, tomaram a decisão e tomaram atitudes, ou seja, o próprio conselho que se reuniu determinou, espalhou a ordem. Quem visse Jesus deveria denunciar onde ele estava. Se não denunciasse, provavelmente sofreria punições. Quem descumprisse essa ordem, né, seria considerado um cúmplice, seria considerado um traidor. Seria expulso da sinagoga ou seria preso ou, quem sabe, até pudesse sofrer uma pena ainda maior. Então a decisão estava tomada. Numa época de Páscoa, numa época de purificação, as pessoas haviam tomado a decisão de matar. Que tristeza, né? Que isso que a gente nunca permita, né? Sermos pessoas que estudam a Bíblia, estudam as Escrituras, falam de Deus, louvam, vão à igreja, como aqui os fariseus, mas no coração cheio de ódio, pensando em caluniar pessoas, em falar mal de pessoas, não perdoando, não sendo tolerantes com opiniões diferentes. Ah, queridos, se nós fizermos isso, seremos hipócritas. Seremos como os fariseus. Talvez não matando fisicamente pessoas, mas matando pessoas em forma de palavras nos nossos relacionamentos. Tudo muito triste. Se guarde desse mal, querido. Meus amados, que Deus Jesus abençoe. A graça e a paz do Senhor.